vamos começar nosso treinamento sobre prevenção de perdas, conceitos básicos. A prevenção de perdas é uma prática essencial para minimizar perdas financeiras resultantes de fatores como furtos, quebras, danos, erros administrativos e desperdícios. Quando a gente pensa em resultado financeiro em seu supermercado, nós não podemos deixar de falar em prevenção de perdas. O nome por si só já fala. Tudo que venha gerar perda, seja financeira, perda administrativa, perda operacional, a gente tem que ter ações em prevenção para que essas perdas não aconteçam. Quanto menor for a perda sua perda no supermercado, com certeza maximiza ali seu lucro, que isso que é muito importante. Então, essas ações de prevenção, elas são executadas por toda a operação na loja, pois a perda pode acontecer desde a entrada do produto no recebimento de mercadoria, até passando no PDV. Pode acontecer perda em qualquer setor do supermercado, na padaria, pode ter perda no açougue, perda no meio de loja, e por vários motivos. É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, vamos trabalhar esses conceitos básicos de prevenção de perdas. Claro, o que nós estamos trabalhando, os conceitos básicos, significa que depois dessa aula, existem assuntos, existe todo um conteúdo sobre prevenção de perdas de forma mais fina, por setor, com mais detalhes, impacto na sua DRE e assim por diante. Mas o importante nesse momento é trabalharmos esses conceitos básicos de prevenção de perdas. Qual é o objetivo, né, da gente entender a prevenção de perdas? Que a prevenção de perdas tem que implementar conceitos de melhores práticas junto às áreas operacionais, administrativa e financeira, quanto à redução de quebras e perdas, melhorando a qualidade no atendimento, trazendo ganhos para empresa e funcionários. Não jogue o dinheiro da empresa no lixo. Quando a gente fala de perda, está falando de dinheiro jogado no lixo. E por que trazer ganhos para empresa e funcionários? Perceba que até o objetivo tem algo didático, porque o importante da prevenção de perdas, ou que seja, na verdade, mais importante, é que torne-se uma cultura de combate ao desperdício. O produto que ele foi comprado é porque o objetivo dele é que passe no caixa e com margem, seja um gerador de lucro. E se esse produto ele vai para o lixo por algum motivo, ou ele some do estoque, então, nós estamos falando de prejuízo mesmo, impacta diretamente no lucro da empresa. Então, esse é o objetivo, que é implementar conceitos e melhores práticas, justamente a redução de perdas em seu supermercado. Quais são as oportunidades se a gente trabalhar em prevenção de perdas? Investir em prevenção de perdas em um supermercado traz uma série de benefícios que impactam diretamente a lucratividade e a eficiência operacional do negócio. Então, assim, eu elenquei 7, mas, gente, é muita oportunidade que combater perdas traz para o seu negócio. A redução de perdas aumenta a margem de lucro, sim. Melhoria no controle de estoque, claro, você vai ter seu estoque mais assertivo, ajuda nas compras, ajuda nas promoções, maior eficiência operacional, que está falando de um indicador, que é o número de perda. Se você tem uma eficiência na sua gestão de estoque de 99%, é 1% de perda, então aumenta a sua eficiência operacional, redução de custos operacionais, de desperdício, melhora a experiência do cliente, porque também a prevenção de perda faz com que você reduza a sua ruptura de negócio, a falta de produto na gôndola. Então, o cliente ele sai de casa, ele quer encontrar o produto dele que ele foi comprar. Então, melhora a experiência de compra por parte dos clientes, reduz riscos jurídicos. Aí, o exemplo clássico é o produto vencido. Produto vencido não pode estar exposto para o cliente comprar, então isso, além de tudo, é um crime. Isso está previsto no Código Penal. Melhora a imagem da empresa, porque você está melhorando a experiência de compra do seu cliente. Para a gente combater as perdas, é interessante que a gente entenda elas melhores. E elas possuem causas e tratamentos diferentes. A gente separa em quebra operacional e em perdas. A quebra operacional acontece quando o produto, por algum motivo operacional, não está em condição de venda ou consumo, é jogado no lixo após o devido registro. Perceba então que a quebra operacional, que a gente chama, que é a perda visível, esse prejuízo está passando
sob os nossos olhos, nós estamos vendo aquele prejuízo, que aquele produto foi para o lixo por algum motivo. Que isso a gente vai ver mais adiante quais são os principais motivos dessa quebra operacional. E a perda acontece quando o produto não está mais no estoque, não foi registrado no PDV, não teve saída através de nota fiscal, ou seja, não se sabe o que aconteceu, sumiu. Então, isso também a gente vai ver alguns exemplos agora. Somando a quebra operacional mais as perdas, que a gente vai ter a quebra contábil, é o somatório. Então, quais são os exemplos de quebra operacional? Degustação, violação, erros na operação, acidentes de clientes, acidentes de funcionários, equipamentos. Então, para isso, precisa, qual é o remédio? Um programa de identificação de quebra operacionais. Então, se a gente sabe, nós temos o diagnóstico, temos que aplicar o remédio correto, que no caso das perdas é furto interno e externo, quebra operacional não registrada, isso vai entrar no invisível. Fraude de fornecedor e os administrativos, para isso um programa de prevenção de perdas. Então aqui nós não sabemos o que aconteceu, inclusive tem que se fazer o inventário para termos até esse indicador. Então, e a quebra operacional é visível, somando os dois é quebra contábil. Então, se a gente soma os dois e divide pelo faturamento da loja, a gente vai ter o percentual de nossa quebra. E o programa de identificação de quebras operacionais, mais o programa de prevenção de perdas, são os remédios que a gente vai aplicar. Vamos entender melhor então esses dois programas. Alguns exemplos de quebra operacional, percebo, né? Gente, quebra operacional é lixo. O produto ficou impróprio para venda, impróprio para consumo, por aqueles motivos que nós acabamos de ver. E aqui tem, olha esse pallet como está exposto, olha aqui esse frango impróprio para venda, olha a lata aqui estufado, leite estufado, olha para isso aqui o armazenamento, parte do depósito, limpeza, tudo errado, tudo é gerador de quebra. Perda, né? Olha o furto aqui em loja, né? O cliente levando os produtos sem pagar, erro na etiqueta de preço, você vender picanha com código do chupa-molho, então isso é perda financeira, bagunça o estoque. Tem também a perda financeira, a questão do furto, do roubo, tem erros administrativos, ou entrada de nota errada, a embalagem daquele produto você deu entrada errada, então se calculou até o custo errado. Tudo isso tem impacto no número da perda. Olha só que interessante aqui o impacto da perda. Pegando como exemplo um supermercado com faturamento médio de R$ 700 mil por mês, então a perda pode estar entre ali 3% e 7%, totalizando aproximadamente R$ 35 mil mensais de perda, de dinheiro que foi para o lixo. Em um ano, esse prejuízo acumula-se em R$ 420 mil. Com esse recurso, R$ 420 mil que foram para o lixo, poderia comprar 4 carros populares, 90 mil cada, tudo estimado. 280 computadores, 933 cestas básicas ou 297 salários mínimos. Olha só o que a gente deixa de oportunidade com todo esse desperdício, pela falta de gestão de estoque, pela falta de ação de prevenção de perdas. Então, olha que bacana a gente retratar, né, e fazer essa reflexão das oportunidades que são perdidas com esse dinheiro que vai para o lixo. Bom, lembro que eu falei que o programa de identificação de quebra é o remédio para aquela quebra identificada, né, que é visível, que a gente vê o prejuízo, né, passando sob nossos olhos. Então, para que você implemente o programa de identificação de quebra, você tem que entender as fontes, identificar as principais fontes de quebras operacionais. É mais validade? É mais avaria, o produto que estufou? É problema com roedores? Então, é muito importante que identifique essas causas, tem que saber as fontes. Sabendo as fontes, temos que definir, então, as metas, né? As metas têm que ser claras para a redução das quebras operacionais em termos de valor monetário. Olha, a quebra da loja, vamos trabalhar 1,5%, certo? Com esse objetivo, a gente melhora os resultados da empresa, definir um plano também de comissão, né? de gratificação a toda a equipe, que são os operadores de prevenção de perdas, políticas e procedimentos. Então, isso tem que ser criado uma cultura, tem que estar dentro das normas da empresa.
Então, isso tem que estar escrito em cartilhas, por função, é responsabilidade de cada operador, em cada setor agir em prevenção, investir em treinamentos. Quem opera os processos são as pessoas, tem que estar treinando, capacitando. Segurança, instale medidas de segurança física, como câmera de vigilância, né? Tem investir em etiqueta de segurança eletrônica. Então, tem hoje a tecnologia a nosso favor. Você tem que ter um sistema que atenda, um sistema de gestão, um RP, um PDV integrado ao seu RP, um sistema que a gente consiga ter os registros, esses números. Então, muito importante o sistema de gestão tem que estar auditando se o que está combinado com a equipe, né? Tem que ter um checklist que audite se aquela operação, os processos estão sendo executados da forma que foram planejados, né? Que foram combinados. E, claro, fazer análise de dados, análise dos números para estar sempre trabalhando a melhoria contínua. Então, esse é o programa de identificação de quebra. Aí a gente vem para o programa de prevenção de perdas, segue quase os mesmos passos do PIC, só que, claro, com algumas diferenças, porque o remédio é aplicado para um número que a gente não sabe o que aconteceu. Pode ter sido fraude, pode ter sido furto e roubo, inversão de código, erros administrativos. Mas a gente tem que fazer, então, uma análise dos riscos. Por onde é que esses produtos podem estar sumindo do seu estoque? Tem que definir também uma política de análise, definir metas claras. Então, a gente tem que ter metas também para as perdas, estar treinando a equipe, não hesitar de estar trabalhando com tecnologia de segurança, utilizando câmeras de vigilância, como a gente falou também lá no PIC, Programa de Identificação de Quebra. Temos que estar realizando os inventários, seja inventário geral, só que tem um inventário rotativo, semanalmente, está mapeando todos os seus setores e checando esses produtos, contando, confrontando com o sistema para termos esses números. Né? Se o sistema está dizendo que é para ter 10 latas de leite ninho, a gente encontra 8 porque 2 sumiram. Alguma coisa aconteceu por aqueles motivos que a gente já viu lá. Furto, roubo, fraude, erro administrativo, erro na entrada ali do produto, na portaria de recebimento, alguma coisa aconteceu com essas 2 latas de leite ninho. Gestão de pessoas tem que implementar uma política de contratações e supervisão adequadas para reduzir os riscos. Gente, treinar, certo? Tem que ter uma gestão de pessoas e que a gente vai criando assim uma política que vai virando a cultura, a prevenção de perdas em sua loja. Então, analisar os dados, analisar os números, analisar as prováveis causas daquela perda, e é sempre bom ter a colaboração com as autoridades, né? Você ter uma boa relação com a segurança pública, né, dali do município, da sua cidade, porque a gente pode estar precisando desse apoio, principalmente em algum sinistro, e assim por diante. Então, o programa de identificação de quebra e também o programa de prevenção de perdas são os 2 remédios para serem aplicados e a gente começar a reduzir as perdas. Feedback e melhoria contínua, todo processo, ele sempre tem que, nada é tão bom que não possa ser melhorado, existe sempre uma melhoria, potencializa o que está acontecendo de bom e a melhoria contínua naquilo que precisa, monitoramento e relatórios, o que não se mede não se gera. Tem que estar monitorando a todo momento, você tendo seus números, seus dados, para isso ter reuniões estratégicas e traçando um plano de ação para justamente termos a melhoria contínua. Aqui alguns exemplos, aqui dados aqui da Abras 2024, né? A gente fechou 2024 com eficiência operacional em 98,13%, né? Então ficou abaixo do que foi 2023, um pouco abaixo, né? A gente está falando aí de 0,08%, ou seja, quase igual. A gente evoluiu bem pouco, mas houve uma involução. O que é que significa essa eficiência operacional? De 98,13 significa que a quebra, né, a nossa perda ficou em 1,87%. Certo? Então, daqui a quebra operacional corresponde a 59%, desvio operacional 28% e erros administrativos 13%. Então, é isso que tem que ser combatido. Então, o que é que a gente acabou de ver? Os conceitos básicos de prevenção de perdas. Entender, ter essa visão macro, essa visão sistêmica do que é a prevenção de perdas. O que é importante que entendam que a prevenção de perdas tem que se tornar uma cultura dentro de loja. Por isso que perpassa por gestão de pessoas, gestão de processos,
né? Tem que ter, não necessariamente não precisa ter um departamento de prevenção, porque dependendo do tamanho da loja, não precisa ter, mas tem que ter ações de prevenção, até porque quem pratica a prevenção de perdas é todo colaborador em seu setor, de A a Z. E para isso, para ter esses números, é separar quebra operacional e perda, ter esses números que é a quebra, a perda visível e a perda invisível, e tratar os motivos, as causas para que a gente aplique o remédio correto. É isso aí, espero que tenham gostado da aula e breve teremos mais sobre prevenção de perdas e trabalhando setor por setor.